O envelope estava na mesa da cozinha quando Davi chegou em casa. Não precisava abrir para saber o que tinha dentro. Sabia pelo jeito que a esposa olhava para o chão, pelos filhos quietos demais numa tarde de sexta-feira, pelo silêncio pesado que substituiu o cheiro de comida que normalmente recebia quem entrava naquela casa no Jardim São Cristóvão, em São Paulo. Ele pegou o envelope, rasgou devagar, leu 3 linhas. Dobrou o papel com cuidado, como se estivesse guardando um documento importante. Mas o que estava guardando, sem saber ainda, era o começo de uma história que ninguém naquele bairro jamais imaginou que ele seria capaz de viver. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo. Davi Mendonça tinha 42 anos, mãos grossas de cimento e cal, e 18 anos de carteira assinada na construtora Palácio. 18 anos erguendo prédios para outras pessoas morarem. 18 anos subindo andaime antes do sol nascer e descendo depois que ele se punha. O envelope dizia que ele estava dispensado por reestruturação da empresa. Uma palavra bonita para uma coisa muito feia. Naquela noite, Camila, sua esposa, tentou conversar. Ele ficou sentado na cadeira da varanda, olhando para a rua vazia. O vizinho passou com o cachorro. Uma moto barulhenta rasgou o silêncio. Ele não disse nada. Não porque não tivesse o que falar, mas porque as palavras estavam todas empilhadas dentro do peito, sem conseguir sair, como concreto seco num cano estreito. Só quando os filhos foram dormir, ela se aproximou. Perguntou o que eles iam fazer. Ele disse que ia resolver. Disse com a voz firme de quem acredita no que está falando. Mas na madrugada, quando ela dormia, ele ficou acordado com os olhos abertos no teto, perguntando para si mesmo como um homem de 42 anos começa tudo de novo. O que ninguém sabia sobre Davi, nem Camila, era que havia algo guardado dentro dele desde os 19 anos. Uma vontade que ele nunca tinha dado nome porque nunca teve tempo ou coragem de transformar em palavra. Quando era jovem, antes de virar pedreiro, antes de casar, antes dos filhos, ele passava horas desenhando plantas de casas num caderno quadriculado. Não tinha estudado arquitetura. Nunca teria tido dinheiro para isso. Mas conseguia olhar para um terreno e ver, com uma clareza que assustava até ele mesmo, o que podia ser construído ali, como o sol entraria pela manhã, onde ficaria a sombra à tarde, quanto espaço uma família precisaria para respirar dentro de 4 paredes. Na construtora Palácio, ele nunca foi além de pedreiro. Depois de 10 anos, virou mestre de obras. Mas a cabeça que planejava o que as mãos executavam nunca foi reconhecida. O engenheiro que assinava os projetos raramente pisava na obra. Era Davi quem resolvia o que o projeto não previa. Era ele quem sabia que aquele pilar estava fora de alinhamento 3 dias antes de o problema se tornar crise. Era ele quem chegava às 6 da manhã e ficava até a noite quando tinha prazo apertado. Não porque alguém mandasse, mas porque sentia que a obra era sua. A demissão chegou numa quinta-feira. Na sexta, ele recebeu o dinheiro do FGTS. Era pouco. Não chegava a cobrir 2 meses de conta. O filho mais velho, Gustavo, tinha 17 anos e sonhava com a faculdade de engenharia. A filha, Letícia, tinha 13 e precisava de óculos novos há 3 meses, mas Davi sempre ia adiando. Camila trabalhava como caixa num mercado do bairro, ganhava pouco, mas era o suficiente para manter a água e a luz enquanto ele não achasse outro serviço. Mas outro serviço não apareceu fácil. Passou 3 semanas mandando currículo para construtoras. Nenhuma retornou. Foi pessoalmente em 2 delas. Numa, uma moça de uns 25 anos olhou para o papel, olhou para ele e disse que no momento não havia vagas para mestre de obras com esse perfil. Ele perguntou qual perfil. Ela sorriu sem graça e disse que precisavam de profissionais mais atualizados tecnologicamente.
Ele saiu sem responder, mas a frase ficou colada dentro do crânio como um aviso que ele ainda não sabia decifrar. Na quarta semana, aceitou um bico numa obra pequena no bairro vizinho. Um dono de casa querendo ampliar a garagem. Trabalhou 3 dias por um valor que teria recusado 2 meses antes. Não recusou. Chegou em casa com as mãos sujas, o corpo inteiro doendo, e sentiu pela primeira vez na vida uma humilhação silenciosa que não era da sujeira, mas da diferença entre o que ele valia e o que estava recebendo. Foi nessa noite que Gustavo apareceu na varanda com um tablet na mão. Mostrou para o pai um vídeo de um empresário do setor de construção civil que tinha começado do zero, sem formação, e hoje dirigia uma empresa de médio porte em São Paulo. Davi assistiu sem comentar. Gustavo disse que ele era melhor do que muita gente com diploma. Davi botou a mão na cabeça do filho e não disse nada, mas algo dentro dele se moveu, como uma pedra que foi rolando devagar, sem barulho. E só depois que some de vista, você percebe que ela estava te travando. Naquela madrugada, ele abriu o caderno quadriculado que guardava numa caixa de sapato embaixo da cama. Tinha anos que não tocava naquilo. As plantas que tinha desenhado aos 19 ainda estavam lá, com rasuras, medidas anotadas à mão, ideias de ventilação e iluminação que ele nunca tinha visto em nenhum projeto da construtora Palácio. Ficou olhando para aquelas folhas por um tempo que não soube medir. Depois fechou o caderno e foi dormir. Mas não dormiu. Ficou deitado pensando numa coisa que a moça do RH tinha dito. Profissionais mais atualizados tecnologicamente. Ele sabia construir, mas não sabia usar os programas que os engenheiros usavam. Sabia ler planta, mas não sabia fazer uma no computador. E foi nessa brecha, nesse espaço entre o que sabia e o que precisava aprender, que alguma coisa começou a se organizar dentro dele. Na manhã seguinte, ele foi a pé até uma escola de informática a 6 quarteirões de casa. Perguntou quanto custava um curso básico de computador. Era barato, quase nada, mas era dinheiro que não tinha. Voltou para casa, pegou um relógio que tinha ganhado de presente num aniversário, levou ao brechó da esquina. Não falou nada para Camila. Começou o curso numa segunda-feira. Sentava na mesma fila que adolescentes que usavam o computador como extensão do corpo. Ele usava como quem aprende a andar numa nova cidade, devagar, olhando para os lados, errando o caminho várias vezes. Mas foi. Todos os dias. Não faltou uma aula. Ao mesmo tempo pegava qualquer serviço que aparecia. Reformou banheiro, quebrou parede, assentou piso. Voltou a ser pedreiro não por derrota, mas por necessidade honesta. E foi numa dessas obras pequenas que conheceu Renato, um homem de uns 50 anos, dono de uma pequena empresa de reformas que mal conseguia se organizar financeiramente. Renato tinha serviço demais e gestão de menos. Davi ficou 3 semanas trabalhando para ele e em menos de uma semana já estava percebendo onde o dinheiro estava vazando. Num intervalo de almoço, sentou com Renato e mostrou num papel onde estavam os erros de orçamento. Renato ouviu calado. Depois perguntou de onde ele tinha aprendido aquilo. Davi disse que tinha aprendido errando durante 18 anos dentro de obra grande, vendo o que dava e o que não dava. Renato ofereceu uma parceria informal. Davi ajudaria com a gestão das obras em troca de uma porcentagem dos contratos. Era pouco, mas era diferente. Camila percebeu a mudança antes mesmo de Davi nomear o que estava acontecendo. Ele voltava em casa diferente, não mais exausto e calado. Exausto sim, mas com alguma coisa acesa por trás dos olhos. Ela não perguntou o que era. Só fez o café mais cedo na manhã seguinte e deixou a xícara na mesa sem dizer nada, que é o jeito que as mulheres que amam de verdade comunicam que estão do lado. A parceria com Renato durou 6 meses. Nesse período, Davi aprendeu a fazer orçamento formal, aprendeu a negociar com fornecedor, aprendeu a lidar com cliente que muda de ideia no meio da obra,
que é o tipo de coisa que nenhum curso ensina. Também terminou o curso básico de informática e começou um de AutoCAD, o programa de desenho que os engenheiros usavam. Pagou com o dinheiro de 2 bicos que fez no fim de semana. No AutoCAD ele foi devagar, mas foi. E quando começou a desenhar no programa as plantas que antes desenhava no caderno quadriculado, sentiu uma estranheza boa, como quando você reencontra um idioma que falava na infância e percebe que ainda está tudo lá, esperando dentro de você. Foi nesse momento que a construtora Palácio reapareceu na história, não como emprego, como sinal. Davi soube pelo grupo de ex-colegas no celular que a empresa estava com sérios problemas financeiros. O novo dono, um empresário de fora que tinha comprado a construtora 2 anos antes, estava devendo fornecedores, atrasando o salário de funcionários e tinha perdido 3 contratos grandes por atraso na entrega. O nome da empresa, que antes era sinônimo de solidez no setor, estava virando motivo de desconfiança. Ele leu as mensagens no celular, de pé na calçada, esperando o ônibus, e teve um pensamento que ele próprio considerou absurdo. Tão absurdo que não contou para ninguém, nem para Camila. Nos meses seguintes, Davi foi construindo algo que não tinha nome ainda. Juntou mais 2 pedreiros de confiança que também estavam sem trabalho fixo. Começou a pegar contratos menores por conta própria, não mais como parceiro de Renato, mas como responsável. Abriu um MEI com a ajuda do Gustavo, que pesquisou tudo na internet. Fez cartão de visita simples, impresso numa gráfica barata. Chamou de Mendonça Reformas e Construção. O primeiro contrato foi uma reforma de apartamento num bairro de classe média. O dono queria ampliar a cozinha e reformar os 2 banheiros. Davi fez o orçamento com precisão cirúrgica, apresentou a planta no computador, explicou cada etapa com uma clareza que o proprietário não estava acostumado a ouvir de pedreiro. O homem ficou tão impressionado que perguntou se ele era engenheiro. Davi disse que não, disse que era mestre de obras com 18 anos de experiência. O contrato foi assinado naquele dia. A obra terminou 10 dias antes do prazo. O proprietário indicou para uma cunhada. A cunhada indicou para uma vizinha. Em 4 meses, a Mendonça Reformas tinha mais serviço do que conseguia atender com 3 pessoas. Davi contratou mais 2. Depois, mais 3. Mas foi então que veio o primeiro grande obstáculo de verdade. Um cliente de um condomínio residencial entrou em contato querendo reformar 14 apartamentos. Era o maior contrato que Davi jamais tinha firmado. Assinou animado, calculou os custos, organizou a equipe. Só que o prazo era agressivo demais para o tamanho da equipe que tinha. Ele sabia disso ao assinar, mas acreditou que conseguiria expandir rápido o suficiente. Não conseguiu. Na 3ª semana de obra, 2 dos novos contratados saíram sem avisar. O material de um fornecedor chegou errado e atrasou o cronograma. O cliente começou a ligar todos os dias. Davi dormia 4 horas por noite. Camila olhava para ele com aquele silêncio que não era mais de apoio, era de preocupação velada, do tipo que dói porque você sabe que a pessoa está segurando o grito para não te desestabilizar mais. Numa noite, o filho Gustavo o encontrou sentado na varanda com o caderno quadriculado aberto no colo. Perguntou o que tinha naquele caderno. Davi mostrou as plantas antigas. Gustavo ficou olhando por um tempo e disse que eram melhores do que os projetos que ele estudava na faculdade de engenharia, que tinha começado no semestre anterior, graças a uma bolsa que conseguiu no ProUni. Davi não disse nada, mas sentiu uma coisa no peito que era ao mesmo tempo o orgulho do filho e uma dor antiga que ele não sabia nomear direito. O contrato do condomínio foi entregue com atraso de 18 dias. Pagou multa, perdeu parte do lucro, ficou no 0. Mas não ficou no vermelho. E o cliente, no fim, reconheceu a qualidade do trabalho e não rompeu o relacionamento. Disse que quando houvesse nova fase de reforma, ia chamar de novo, mas que precisava de mais organização.
Davi ficou 3 dias pensando nessa frase. Mais organização. Ele sabia construir, sabia gerenciar obra no chão. Mas gestão de empresa, fluxo de caixa, contrato, era território diferente. Foi honesto consigo mesmo pela primeira vez em muito tempo e admitiu que estava administrando o negócio no feeling, do mesmo jeito que tinha tentado ampliar a equipe, acreditando que a vontade supria o conhecimento. Procurou o Sebrae. Fez um curso de gestão para pequenos negócios, levou o caderno e anotou tudo. Passou a usar uma planilha simples para controlar entrada e saída. Começou a fazer reunião semanal com a equipe, algo que nunca tinha visto acontecer em nenhuma obra onde trabalhou, mas que fazia sentido da mesma forma que um bom alicerce faz sentido antes de se erguer qualquer parede. 2 anos depois da demissão, a Mendonça Reformas e Construção tinha 12 funcionários registrados, sede própria num galpão alugado em Guarulhos e um volume de contratos que começava a chamar atenção no setor. Não era grande, mas era sólida. E solidez. Davi sabia melhor do que ninguém, vale mais do que altura. Foi nesse ponto que a notícia chegou de um jeito que ninguém esperava. A construtora Palácio estava à venda. Não como empresa próspera, como carcaça. O novo dono havia pedido recuperação judicial. As dívidas eram enormes. Os ativos, que incluíam equipamentos, um terreno em Guarulhos e 2 contratos públicos ainda em aberto, eram suficientes para quem soubesse o que fazer com eles. Davi soube pela mesma rede de ex-colegas. Dessa vez, não estava na calçada esperando o ônibus. Estava no galpão, de pé diante de uma planta no monitor, quando a mensagem chegou. Leu 2 vezes, fechou o computador, saiu para o pátio, ficou alguns minutos olhando para o céu cinza de São Paulo e então voltou para dentro com um olhar diferente. Chamou Gustavo naquela noite. O filho tinha 20 anos agora. Estava no 2º ano de engenharia e nos fins de semana ajudava o pai com documentação e orçamentos. Sentaram os dois na mesa da cozinha com as contas da empresa espalhadas. Davi explicou o que estava considerando. Gustavo ouviu em silêncio, depois perguntou quanto dinheiro eles tinham disponível. Davi mostrou os números. Gustavo calculou algo no papel. Disse que sozinhos não chegavam, mas que talvez com financiamento chegassem perto. Camila estava lavando louça e ouviu tudo sem se virar. Quando terminou, secou as mãos no pano de prato, se sentou à mesa e disse que se eles achavam que valia o risco, ela não ia ser o motivo de eles não tentarem. Davi olhou para ela por um instante mais longo do que o normal. Pensou que tinha passado anos achando que era ela quem precisava dele. Naquele momento percebeu que tinha sido o contrário durante muito tempo. O processo de aquisição levou 6 meses. Não foi simples. O advogado custou caro. O banco negou o primeiro financiamento porque a empresa era nova demais. Davi buscou um segundo banco. Negou de novo. No terceiro, com o histórico dos contratos, as demonstrações financeiras organizadas e um plano de negócio que Gustavo ajudou a montar, conseguiu aprovação parcial. O restante veio de um investidor anjo que conheceu num evento do Sebrae, um homem de meia idade que tinha começado vendendo picolé e hoje tinha participação em 3 empresas. Ele leu o plano de Davi, olhou para o histórico dele e disse que havia muitos anos não via alguém com essa combinação de experiência prática e clareza de propósito. A aquisição foi concluída numa manhã de terça-feira, num cartório em São Paulo. Davi assinou os documentos com a mesma caneta que usava para assinar orçamentos de reforma de banheiro 2 anos antes. A funcionária do cartório não sabia o peso daquele momento. Mas Gustavo, sentado ao lado do pai, percebeu quando viu a mão do homem tremer levemente sobre o papel. Não era medo. Era a tremura específica de quem carregou algo pesado por muito tempo e, finalmente, o colocou no lugar onde sempre pertenceu. Nos primeiros meses, à frente da construtora Palácio, Davi não mudou o nome da empresa. Muita gente achou estranho.
Um ex-colega disse que ele deveria apagar aquela marca que tinha o nome de quem o humilhou. Davi discordou. Disse que não era aquela marca que o tinha humilhado, eram pessoas. E pessoas passam, o que fica é o trabalho. Manteve a maioria dos funcionários que ainda estavam na empresa. Negociou com os fornecedores devedores um calendário de pagamento que todos aceitaram porque eram mais do que dívida. Eram relacionamentos de anos que o antigo dono tinha destruído em pouco tempo. Retomou os contratos públicos parados com um cronograma revisado que apresentou pessoalmente para os responsáveis nas prefeituras envolvidas. E uma das primeiras providências que tomou foi contratar um jovem engenheiro recém-formado para assinar os projetos. Não porque não confiasse em si mesmo, mas porque entendia que a empresa precisava do que era legal e necessário, e que a inteligência maior não era fazer tudo sozinho, mas montar ao redor de si pessoas capazes de fazer o que ele ainda não conseguia. O jovem engenheiro se chamava Rafael. Tinha 23 anos, acabado de sair da faculdade, e ficou desconcertado quando Davi chegou na primeira reunião com um caderno quadriculado cheio de plantas desenhadas à mão e começou a explicar problemas estruturais que ele, com toda a sua formação recente, levaria tempo para identificar sozinho. Rafael não escondeu o espanto. Davi disse que a experiência não substituía o diploma, mas que o diploma também não substituía a experiência, e que os dois juntos eram o que a empresa precisava para crescer de verdade. Rafael foi o primeiro de uma equipe que Davi foi montando com cuidado e critério. Não escolhia pelo currículo mais bonito, escolhia pelas perguntas que as pessoas faziam. Quem fazia boas perguntas entendia o trabalho. Quem só apresentava respostas prontas, geralmente estava vendendo uma imagem de si mesmo que não ia durar muito. Passado um ano da aquisição, a construtora Palácio tinha retomado 2 contratos, quitado 60% das dívidas com fornecedores e feito 2 novos contratos residenciais de médio porte. Não estava no auge, mas estava viva de um jeito que era diferente de antes, porque agora havia uma inteligência de obra no comando. Não apenas uma inteligência financeira que nunca tinha encostado a mão no concreto. Numa tarde de outubro, Davi foi chamado a uma reunião numa prefeitura da Grande São Paulo para apresentar proposta para um conjunto habitacional de interesse social. Era o maior contrato que a empresa já havia disputado. Havia outras construtoras na sala, algumas muito maiores, com mais estrutura e histórico mais longo. Davi entrou de terno que usava com o mesmo estranhamento de quem ainda não esqueceu o cotovelo do macacão e apresentou a proposta com uma clareza que veio de quem já tinha vivido o problema que o projeto pretendia resolver. Porque ele sabia o que era precisar de um lugar digno para morar e não ter. Sabia o que era olhar para um prédio que ajudou a erguer e saber que jamais poderia pagar para viver nele. Sabia o que era construir sonhos com as próprias mãos, sem ter permissão de sonhar por conta própria. Quando terminou a apresentação, o responsável pela licitação fez uma pergunta sobre o sistema de ventilação cruzada, que ele havia incluído no projeto, algo que nenhuma outra proposta tinha considerado. Davi explicou como o sol entrava naquele tipo de terreno pela manhã, como a sombra se comportava à tarde, onde o vento natural aliviaria o calor sem precisar de ar-condicionado nas unidades de menor renda. Explicou com o mesmo detalhe com que desenhava aquilo no caderno quadriculado, quando tinha 19 anos, e não sabia que um dia usaria aquele conhecimento de verdade. O contrato foi assinado 3 semanas depois. Naquela noite, Davi não foi para casa direto. Parou o carro numa rua próxima à antiga sede da construtora Palácio, no bairro onde tinha trabalhado por 18 anos. Ficou olhando para o portão de ferro que ele mesmo tinha ajudado a instalar num mutirão de fim de semana, anos antes. A placa com o nome da empresa ainda estava lá, um pouco enferrujada nas bordas.
A mesma placa que viu no dia em que foi chamado para assinar a rescisão. Não sentiu raiva. Sentiu algo mais complicado do que raiva. Sentiu a distância entre o homem que tinha entrado por aquele portão pela última vez, com o envelope na mão, e o homem que estava agora do lado de fora, dentro de um carro, com o nome daquela empresa no contrato social registrado em cartório. A distância não era de tempo, eram 42 meses. A distância era de escolhas. De cada madrugada que ficou acordado sem certeza do que ia acontecer. De cada bico que aceitou sem queixar. De cada aula que foi mesmo sem vontade. De cada não que ouviu e não deixou virar parede. Ligou o carro e foi para casa. Camila estava na cozinha quando ele entrou. Sem dizer nada, ele pegou a xícara de café que ela tinha deixado na mesa. Aquela xícara de sempre, no lugar de sempre, e bebeu de pé. Ela perguntou como tinha sido. Ele disse que tinha dado certo. Ela assentiu com a cabeça como quem já sabia, como quem nunca deixou de acreditar mesmo nos dias em que ele próprio duvidou. Gustavo estava no quarto estudando. Letícia assistia a alguma coisa no celular com o fone no ouvido. A casa era a mesma do Jardim São Cristóvão. Ainda não tinham mudado. Não porque não podiam, mas porque nenhum dos dois tinha pressa. Essa casa tinha visto o pior e o melhor. Tinha cheiro de história real. Davi foi até o quarto, abriu a gaveta de baixo do armário, pegou a caixa de sapato, tirou o caderno quadriculado. Abriu na primeira página, onde tinha desenhado 23 anos antes, a planta de uma casa que não existia em nenhum lugar do mundo, além daquelas linhas à caneta. Uma casa com janelas grandes, varanda de frente, quintal com espaço para a criança correr. Olhou para o desenho por um longo tempo, depois fechou o caderno, colocou de volta na caixa e guardou com o mesmo cuidado de sempre. Mas, dessa vez, antes de dormir, ele fez uma coisa que nunca tinha feito. Abriu o computador, criou uma pasta nova e começou a passar aquele projeto antigo para o AutoCAD. Devagar, linha por linha, com aquela precisão que só vem de quem construiu coisas reais e entende que cada medida tem consequência. Era tarde da noite. A rua lá fora estava quieta. Dentro de casa, o único barulho era o clique suave do mouse e a respiração tranquila de uma família dormindo com a segurança de quem passou pelo fundo e voltou. Davi Mendonça não tinha virado CEO por acidente. Tinha virado porque em algum ponto da queda, no meio da escuridão, escolheu subir pelos degraus que a própria vida havia colocado na frente, mesmo quando esses degraus pareciam peças soltas sem estrutura nenhuma. E porque nunca confundiu dignidade com resignação. A diferença entre os dois é sutil. Resignação aceita, dignidade reconstrói. Ele soube disso desde sempre. Só precisou de tempo para acreditar que sabia. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.